Olha, moradores de Barão Geraldo aqui em Campinas estão revoltados com a prefeitura e uma empresa de telefonia. Eles relatam que a falta de poda de árvore tem provocado acidentes e os fios telefônicos ficam caídos no meio da rua. Aliás, não precisa nem ter relatado, as imagens mostram isso. Alicia Manjavac foi até o local para conferir de perto, aliás, muito próximo lá do meu amigo Dene, né? Aliás, excepcional fotógrafo, repórter fotográfico, que constatou também essa situação de perto, fica próximo ao comércio dele lá em Barão Geraldo. É um negócio terrível, terrível. E aí, de repente, pode causar acidente, pode causar um problema maior, né? Esse serviço de telefonia já é uma meleca, diga-se de passagem, né? É uma meleca, você paga caro por isso. Deixa eu ver a reportagem da Alicia aqui, ó. Olho na notícia. Quem precisa passar por esta rua no bairro Barão Geraldo, em Campinas, tem que redobrar a atenção. Aqui, os obstáculos não são buracos, mas sim fios de telefone que estão pendurados. O problema começou quando um caminhão que passava pela via enroscou nos galhos de árvores e acabou destruindo tudo o que estava pela frente. Quando ele derrubou o galho, caiu por cima dos fios do telefone. E nisso ficou fio solto, aí vinha passando um carro e enroscou na roda do carro e terminou batendo em outro carro. Pouco tempo depois, como a fiação estava mais baixa, um ônibus piorou ainda mais a situação. Foi levando tudo, aí baixou mais ainda e pronto, aí aconteceu isso que esses fios todos soltos aí. Desde então, este salão de beleza está sem telefone. Os clientes não conseguem agendar um horário. O telefone dá o sinal como que se, assim, de chamada, né? Tá chamando tudo, só que não toca aqui no salão. Para Marli, as árvores da região estão precisando ser podadas. Essas árvores estão muito prejudicando os fios, né? Então, outro dia até com o vendaval caiu um galhão aqui, então acho que chegou até a atingir um carro, então é muito, sabe, tá prejudicando muito. Enquanto nada é resolvido, sacos plásticos foram colocados nos fios para tentar evitar novos acidentes. Porque às vezes a pessoa vem à noite e não está vendo direito, né, o fio caído, para não acontecer outro acidente, a gente colocou esse saco aí para evitar. Olha, não é para fazer propaganda, não, me lembraram hoje, é porque você não bota aí o saco, não põe esse plástico aí também, aí é acidente na certa, hein? A própria Endec, pelo jeito, interveio ali, né? Para poder tentar indicar ao motorista o problema que é grave. E cadê a Telefônica que tem que resolver isso aí? É a Telefônica que tem que resolver isso aí. Cadê a empresa de telefonia? Ah, faça-me o favor, hein? A gente paga caro pra caramba nessas empresas de telefonia. Eu mesmo tô querendo trocar lá em casa, né? Eu já arrumei rolo com uma empresa lá que me servia, porque era um serviço muito do ruim, pagava caro pra caramba. Aí você tem algumas opções, mas também você não encontra nas outras opções, né, alguma que te dê um retorno, sabe? Um retorno decente, um retorno condizente com aquilo que você paga. E a gente paga caro, hein? Ah, como a gente paga caro nesse país por um serviço de má qualidade. Aí quando não é isso, é fio no chão, atrapalhando o trânsito. Você viu a segurança do motorista comprometida. Comprometida. O que a empresa de telefonia falou pra gente, hein? Primeiro a gente procurou a Secretaria de Serviços Públicos aqui da Prefeitura de Campinas, que deveria estar notificando a empresa a resolver o problema, né? Já que é fiscal do povo. E também devia estar resolvendo o problema das árvores, que são enormes ali. E precisam de poda, com certeza. É maravilhoso o distrito de Barão Geraldo. Mas, né, Gente, ó, eu posso estar enganado aqui, mas vou dar um chute. Vou chutar pelas imagens que eu estou vendo aqui. Nós temos um arquivo de árvore caída. Nós temos um arquivo de árvore caída nessa mesma via aí. Eu estou analisando, nós temos um arquivo de árvore caída nessa mesma via. Porque nessa mesma via outras árvores já haviam apresentado problema. Ou seja, faz tempo que tem problema com árvore lá e ninguém faz nada. Eu me lembrei agora por causa da casa da esquina ali. Essa casa, inclusive, teve o portão fechado ali. Se não for, é muito próximo daí, se não for aí. Sabe?
Ah, faça-me o favor, o problema é antigo e ninguém resolve, velho. Sabe? O que a Secretaria de Serviços Públicos disse pra gente? Ah, encaminhou nota que já encaminhou o caso ao Departamento de Parques e Jardins para que as providências sejam tomadas. Eu sou a favor aqui de sempre que vem uma resposta do poder público, né? A resposta teria que vir, na minha opinião, com data para acontecer, hora para terminar, né? E com um recibinho para você assinar. Porque esse tipo de resposta padrão, estamos verificando, vamos verificar o que está acontecendo, o senhor aguarde mais ou menos. Isso aí não resolve, velho. Quando vão resolver o problema? Hoje? Amanhã? Semana que vem? Vão permitir que o problema aumente ainda mais em Barão Geraldo? É isso. É isso. Já a Telefônica Vivo informou que as equipes já estão no local e até amanhã, às 5 da tarde, deve estar tudo resolvido. Gostei da resposta da Telefônica Vivo. Gostei. Deram prazo, 5 da tarde amanhã. É porque tem confiança, né, no serviço da empresa. Tem confiança. Embora não seja lá essas coisas, tem confiança. Né? E amanhã, às 5 da tarde, se o problema não estiver resolvido, a gente pega a equipe, manda lá e mostra de novo. Até o problema ser resolvido. Vem comigo aqui, olha. A Polícia Civil de Jundiaí prendeu 2 travestis suspeitos de matar uma idosa no bairro Anhangabaú na semana passada. Nós mostramos o caso dessa idosa, né? 76 anos, morta brutalmente. A polícia investigava o caso e está aí, ó, caso elucidado. 2 travestis envolvidos com o crime. A dupla entrou na casa da mulher de 76 anos para conseguir dinheiro. Para quê? Para quê? Adivinha? Para comprar drogas. A vítima morreu espancada com um pedaço de pau. É a droga que destrói a família, a droga que destrói a vida, né? De quem usa e de quem está no entorno dela. A Carla Ramil conta essa história pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Diego Faria Silva, de 25 anos, conhecido como Paloma, e Jonathan dos Santos Gonçalves, de 26, a Shellen, foram presos na noite de ontem em Jundiaí. Eles são suspeitos de serem os autores do latrocínio, roubo seguido de morte, que vitimou a idosa de 76 anos, Natalina Formaggio Pellegrino, na semana passada. A dupla já está com a prisão preventiva decretada por 30 dias. De acordo com o delegado que investiga o caso, Marcel Fer, o aparelho celular da aposentada teria sido vendido por um dos rapazes para a compra de entorpecentes. Diego nega o crime. Já Jonathan afirma que foi o amigo que matou a aposentada. Muitos indícios levam a polícia aos 2 jovens. Testemunhas relataram que antes da morte de Dona Natalina, presenciaram os travestis brigando em uma praça e que um deles, irritado, tirou uma camiseta cinza que vestia. Na blusa, haviam características marcantes que foram identificadas posteriormente. Esta mesma peça de roupa foi encontrada com marcas de sangue no local do crime. Jonathan revelou em depoimento que foi Diego que entrou na casa e que ele ficou aguardando do lado de fora. Afirmou ainda que o celular roubado foi vendido por R$20 e que com o dinheiro compraram pedras de crack. Outros R$50 levados da vítima também foram gastos com drogas. Segundo o delegado, mesmo não tendo participado do crime, Jonathan foi indiciado por latrocínio, porque concordou com a ação de Diego e não fez nada para impedir a morte da idosa. Natalina foi surpreendida dentro de casa em plena luz do dia no bairro Anhangabaú. Possivelmente por ter reagido ao assalto, foi morta a pauladas. Um pedaço de madeira foi usado para agredi-la. Olha, caso terrível, hein? Que coisa, 76 anos a idosa. Como tem gente vagabunda, né, nesse nosso país. Tirando a vida de uma idosa para comprar droga. É a droga acabando com a vida das pessoas, acabando com a nossa sociedade. Olha, um policial aposentado foi preso, suspeito de estuprar a própria sobrinha de 9 anos em Limeira. Alicia Manjavac traz os detalhes pra gente aqui, ó. Olho na notícia.
A menina vinha apresentando já um comportamento mais depressivo, mais estranho, e também relatou com detalhes para a tia, para a irmã, né? Tudo que vinha acontecendo já, porque não foi uma única vez, o crime aconteceu de forma continuada, uma série de vezes, tendo o último fato acontecido na semana passada. Uma menina de apenas 9 anos estuprada dentro da própria casa. O crime foi cometido por este ex-sargento da PM. Há cerca de 2 anos, a vítima vivia com a irmã mais velha na casa do tio-avô, José Roberto Priminini. A mãe parece-me que encontra-se presa e o pai já é falecido. Então eles cuidavam, mas sem qualquer guarda provisória, qualquer documento que os autorizasse. Sempre que estava sozinho em casa com a garota, o homem a levava para o quarto, tirava a roupa dela e cometia o estupro. Nem mesmo quando ela reclamava de dor, José Roberto parava com a violência. Sem sequer entender o que estava acontecendo, a criança obedecia às ordens do ex-policial militar e a cada dia se entristecia ainda mais. Depois desse dia, tudo o que ela pôde fazer foi pedir à tia-avó, esposa do agressor, para que não ficasse mais sozinha com ele. Desconfiada do marido, a mulher mexeu no computador dele e encontrou várias fotos de crianças e adultos nus. Foi então que resolveu procurar a polícia. Então, com base na materialidade, nos fortes indícios de autoria, também o relato da pequena vítima, que foi muito convincente, muito verossímil, nós representamos ao juiz pela prisão temporária para fins de investigação de polícia judiciária, para a continuidade das diligências do inquérito. De acordo com a polícia, a menina não foi a única vítima do estuprador. Há cerca de 10 meses, a irmã dela, de 15 anos, também foi violentada. Com a outra menina, teria sido um único fato, né, em que ele teria introduzido o dedo na vagina da menina e passado as mãos nas partes íntimas. Olha, é desprezível esse negócio, né? É terrível, terrível. Diz aí a doutora André, aliás, parabéns à Polícia Civil, né? Parabéns aí a essa excelente delegada, muito competente, né, e muito corajosa, porque tem gente que não tem coragem de mexer com isso aí, né? A delegada foi lá e com muita coragem está tocando esse inquérito, cumprindo a lei, cumprindo a lei. Então, parabéns à delegada por essa atitude corajosa e dando transparência ao trabalho da polícia. O detalhe é o seguinte, olha, é um caso nojento, terrível, ridículo, horrível, não tenho mais adjetivos para colocar aqui. E que mostra, né, uma dura realidade vivida dentro das casas brasileiras. O que tem de criança, o que tem de jovem sendo abusada, é um negócio impressionante. E parece, a informação que a própria Alícia trouxe aí é que, além da menina, a irmã da menina também foi abusada uma vez e tem mais denúncias. Tem mais denúncias, né? Durante o tempo em que nós permanecemos lá na delegacia, inclusive, uma mulher ligou lá na delegacia dizendo que o ex-PM pode ter feito outra vítima além das sobrinhas. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. O homem que aparece nesta foto é um sargento aposentado da Polícia Militar. Morador de Limeira, José Roberto Priminini, de 59 anos, deveria dar o exemplo à população e agir dentro da lei. No entanto, quando ainda servia à corporação, o ex-PM já respondia por 2 crimes, lesão corporal e tentativa de homicídio. Como se não bastasse, José Roberto cometeu mais um crime. Estuprou 2 sobrinhas netas que estavam morando com a família dele. A primeira vítima foi uma adolescente de 15 anos. Se aproveitando da ingenuidade dela, o ex-sargento passou a mão pelo corpo da garota, contra a vontade dela. Teria sido um único fato, né, em que ele teria introduzido o dedo na vagina da menina e passado as mãos nas partes íntimas. Na época, a vítima chegou a contar às filhas do ex-policial o que tinha acontecido, mas assustadas, elas não acreditaram no que a adolescente disse. Sem ser descoberto, José Roberto continuou a agir e resolveu violentar a irmã mais nova dela. A menina, de apenas 9 anos, foi estuprada diversas vezes. O último abuso aconteceu no início de agosto. O homem levou a criança para o quarto, tirou a roupa dela e a estuprou pelo menos 2 vezes.
Sem saber o que fazer, a garota acabou pedindo para que a tia, a avó, não a deixasse mais sozinha com um ex-sargento. Desconfiada, a mulher procurou a polícia. José Roberto foi preso e deve responder por estupro de menor. Pelo menos pelos próximos 30 dias, né, que é o prazo da prisão temporária, para que eu conclua o inquérito policial e reúna novas provas. Olha, nós conversamos agora há pouco com a doutora André, não é isso, Vinícius? Acabamos de conversar com ela. E ela confirmou para a gente que há pelo menos mais outros 2 casos em que esse homem aí estaria envolvido. Em pelo menos 2 casos, né, nos anos de 2006, né, e 2008, é isso, Vinícius? Em 2006, com 2 irmãs, uma criança de 6 e outra de 8 anos. Nós vamos continuar acompanhando esse caso aí para trazer mais detalhes. E se alguém tiver uma informação, por favor, entre em contato com a polícia. A polícia precisa da sua informação. Olha, o motorista multado armou uma confusão danada, entrou em luta corporal com o amarelinho. A confusão aconteceu em frente a um dos colégios mais tradicionais de Campinas. O Walter Sena traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver, olho na notícia. As imagens foram captadas por câmeras de segurança posicionadas em prédios na rua Uruguaiana, no centro da cidade, bem em frente a um dos colégios mais tradicionais de Campinas. Em um horário de grande movimento de pais e alunos, uma briga entre um motorista e um agente de trânsito. A confusão teria começado após um administrador de empresas ser advertido por um dos funcionários da INDEC sobre a parada irregular do veículo. Diante da recusa do homem em remover o carro que estava em uma vaga destinada a vans escolares, o amarelinho decidiu aplicar uma multa. Houve bate-boca. Enquanto o amarelinho faz o registro da notificação, o homem arranca com o carro e quase atinge o funcionário, que reage e dá um murro no capô do veículo. O rapaz deixa o carro sobre a faixa de pedestres, desce e os dois continuam discutindo. Descontrolado, o motorista sai com o veículo, para alguns metros adiante, desce e mais uma vez esmurra o carro da empresa municipal. Ele aponta um celular para o amarelinho, que dá um tapa e joga o aparelho no chão. Os dois começam a brigar. Repare, na rua há várias crianças, alunos do colégio que funciona ali. O agente de trânsito arremessa o celular contra o administrador de empresas. Outro funcionário chega ao local para separar a briga, mas o bate-boca continua. Veja novamente, tudo começa após o pedido do amarelinho para que o carro parado em local proibido fosse retirado. Motorista e agente batem boca. O funcionário da INDEC quase é atropelado. Os dois discutem. Quando a situação parece estar resolvida, os dois homens começam uma briga no meio da rua, na frente dos alunos do colégio. Você não viu todos os detalhes nessa reportagem, você não viu todos os detalhes que o Walter Sena traz no texto, porque nós não conseguimos abrir o arquivo. Eu vi o arquivo, posso dizer para vocês, né, que tudo que foi narrado aí aconteceu. Se a culpa é de um ou é de outro, não interessa. Eu não vou ficar aqui defendendo ninguém, nem amarelinho, nem motorista agora, que foi um vexame, hein? Na porta de uma escola foi um vexame. Para mim, quem não quer briga, dá no pé. Quem não quer briga, dá no pé. Nós conversamos com o amarelinho, procuramos o motorista, que é um administrador de empresas, não conseguimos falar com ele, tentamos o advogado dele, não conseguimos, né? Não sabemos nem se ele já tem advogado constituído, o fato é que nós não conseguimos contato com ele, né? E se conseguimos, amanhã nós vamos trazer aqui a fala dele, mas fomos procurar o amarelinho que está sendo crucificado aí, como responsável por essa briga, como se ele tivesse partido para cima do cara. Pelo jeito, os dois ali perderam a linha. Os dois perderam a linha. E eu quero ouvir o que o amarelinho disse pra gente em uma entrevista exclusiva aqui à Band a respeito do que teria acontecido. Por favor, olho na notícia. Na realidade, foi pedido para ele remover o veículo. Ele não removeu o veículo. A nossa função, nós amarelinhos, como todo mundo conhece, somos agentes de trânsito, que a gente só não servimos para nada. E com isso ele não quis remover o veículo. Eu avisei, comuniquei o mesmo que ele seria autuado. Com a autuação ele se exaltou ainda mais. Com a chegada da namorada dele, ele adentrou o carro e tentou me atropelar. Não conseguindo, não satisfeito, chutou nossa viatura. Quando eu pensei que ele estava indo embora, retornou com mais xingos, mais ameaças, colocando o celular no meu rosto. Eu derrubei realmente o celular dele
Caindo o celular dele, ele veio para cima de mim, onde a gente ouve uma desinteligência, que houve um confronto. E com isso ele saiu correndo e a polícia chegou ali fazendo o trabalho deles. Toda a ação tem uma reação, né? E devido à ação dele eu tive que me proteger. A gente tá na rua, a gente tá sujeito a esse tipo de coisa mesmo porque a gente não trabalha armado, nós não temos esse tipo de prerrogativa, né? E por esse motivo, as pessoas acham que pode estar a todo momento tentando nos agredir, nos ofendendo, nos caluniando também, né? E não sabe efetivamente como que é o nosso trabalho e tudo que a gente faz no meio da rua. Agora nós estamos conversando com o jurídico da empresa para ver o que vai ser feito. Ele acabou danificando a viatura da INDEC, acabou me ofendendo moralmente, fisicamente, né? Nós vamos estar entrando com as ações aí cabíveis contra a pessoa desse cidadão. Bom, e que se o motorista quiser falar com a gente, nós tentamos, eu sinceramente não consegui falar com ele. Nós temos o nome, temos o endereço lá registrado no boletim de ocorrência, mas não conseguimos falar com ele. Se ele quiser se manifestar, vai se manifestar. Eu não estou aqui para defender lado nenhum. Aliás, a imprensa não tem que ficar defendendo lado, a não ser o lado da verdade, o lado do povo, né? A polícia é quem vai esclarecer esse caso. Agora, foi um vexame, foi, hein? Foi um vexame, foi, hein? Parece que tudo teria começado depois que o motorista lançou o carro contra o amarelinho, teria quase atropelado o amarelinho, que aí sim reagiu e bateu no capô do carro, e aí a confusão se armou, né? Coisa terrível, coisa terrível. Vamos para o intervalo, da Atena na sequência, já já a gente está de volta.